Alô, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para a nossa terceira videoaula sobre logaritmos. Nesta videoaula eu vou resolver alguns exercícios para vocês e escolhi assim alguns em que aparecem radicais, aparecem frações, porque são exercícios que vocês tendem a sentir dificuldade. Você vai perceber que para resolver esses exercícios sobre logaritmos, o que você tem que ter em mente, não pode deixar de ter, são a definição de logaritmo, aquelas restrições que existem a respeito do logaritmando e da base, as propriedades de potências, que são aquelas que nós vimos na matéria anterior, e as propriedades dos logaritmos. Se você domina isso, você não vai ter dificuldade nenhuma de fazer exercícios a respeito de logaritmo, não. Ok? Então vamos lá. O primeiro exemplo, ele pede para calcular o logaritmo de 1/100 em uma base que não está escrita aqui no exercício. Então, primeira coisa, você tem que prestar atenção. Quando a base não vem escrita, a gente subentende que se trata de logaritmo na base 10, um logaritmo decimal. É quase a mesma coisa quando a gente faz raiz quadrada, lembra-se? Quando a gente escreve o radical para dizer raiz quadrada, a gente não precisa escrever o 2 lá no índice, mas a gente sabe que é raiz quadrada. Então aqui no logaritmo, do mesmo jeito, se não tem a base escrita, é porque se trata de base 10. Então, aqui nesse primeiro exercício, ele pede quanto é o logaritmo de 1/100, né, na base 10. Por isso eu vou escrever a base aqui, só para você não esquecer que é base 10. Por definição, o logaritmo de 1/100 na base 10, ele é igual a um certo x, que vai ser um expoente que eu devo colocar na base 10, para que a potência 10 elevado a x fique igual a 0,01, ou igual a 1/100. Com isso, eu acabei fazendo uma equação exponencial daquela bem fundamental. O que eu preciso agora é arranjar uma igualdade entre duas potências de mesma base. Como a base aqui é 10, né? A base que do exercício é base 10, eu vou ter que dar um jeito de transformar o 0,01, ou um centésimo, em potência de base 10. E como é que a gente faz isso? Então vamos lá. 10 elevado a x continua 10 elevado a x mesmo, porque eu não estou mexendo com ele. Agora, se eu for representar o 1/100 em forma de fração, ele vai ser 1 sobre 100. 1/100. Estou pensando em 10 graus, né? Mas é 1/100. Tá bom? Por sua vez, o 100 ele pode ser representado pela potência 10 elevado, desculpa, 10 elevado ao quadrado, certo? Ora, por uma das propriedades de potências, eu sei que o inverso, 1 sobre uma potência qualquer, o inverso de uma potência qualquer, é essa mesma potência, porém com expoente negativo. Então, eu posso aqui concluir que 10 elevado a x vai ser 10 elevado a menos 2. Pronto. Agora sim eu tenho uma igualdade entre duas potências com a mesma base. Se elas têm a mesma base, os expoentes agora que devem ser iguais. Portanto, x igual a menos 2. Está aí resolvido o exercício sem nenhuma dificuldade extra. A única coisa que eu tive que me lembrar é da propriedade de potência, né? Inverso de potência é a potência com expoente negativo. Prontinho. Segundo exercício, também um cálculo de logaritmo. Só que agora ele quer calcular o logaritmo de 2 raiz de 2, ok? Na base 1/4. Há várias maneiras de fazer. Vou fazer pela definição de log, ok? Então vamos lá. O que é o logaritmo de 2 raiz de 2 na base 1/4? Isso é
um certo x. Que x é esse? Um expoente que eu devo colocar na base 1/4, a fim de que a potência 1/4 elevado a x seja igual ao número 2 raiz de 2. Outra vez, a gente caiu numa equação exponencial, daquela simples, onde eu preciso de criar agora uma igualdade de potências de mesma base. E para isso, eu vou ter que aplicar propriedades das potências de novo. 1/4. Ora, 1/4 é a mesma coisa que 1/2. Deixa eu colocar bonitinho aqui. 1/2. Quer dizer, 1 sobre 2 elevado a 1, né? Ao quadrado. 1 sobre 2 elevado ao quadrado dá 1/4. Como 1/4 está elevado a x, aqui nós vamos continuar com isso elevado a x. Perfeito? Então, eu só transformei 1/4 em 1/2 ao quadrado. Do outro lado, nós temos 2 vezes a raiz de 2. Ó, por uma propriedade das potências, a gente pode dizer que a raiz quadrada, lembra que o índice aqui é 2. A raiz 2, raiz quadrada de 2 elevado a 1 é o mesmo que a potência 2 elevado a 1/2, propriedade das potências. Aqui, nessa situação agora, potência elevada a outro expoente. Nós repetimos a base, então é 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 elevado a 1. Se lembra que esse 2 aqui está elevado a 1. Aí. Elevado a 2x. Aí. E isso é 2 vezes 2 elevado a meio. Outra propriedade de potência, multiplicação de potências que têm a mesma base. A gente conserva a base e soma os expoentes. Um daqui com meio lá. Então, 1 mais meio, 3 meios. Tá quase. Lembre dessa propriedade que o inverso de uma potência é a própria potência com expoente negativo. Então, o inverso de 2 elevado a 1 é 2 elevado a menos 1. Elevado a 2x. E isso é igual a 2 elevado a 3 meios. Repete base, multiplica expoente. Então, nós ficamos com 2 elevado a menos 2x igual a 2 elevado a 3 meios. Ora, agora ficou fácil. Se as duas potências estão igualadas, se as bases já são iguais, basta agora que o expoente da primeira, o menos 2x, seja igual ao expoente da segunda, que é 3 sobre 2. Resolvendo essa equaçãozinha do primeiro grau, que é uma equaçãozinha simplesinha, nós vamos ter aí que x, passa o 2 multiplicando, né? X vai dar menos 3 sobre 4. Tá resolvido o exercício também aí, sem nenhuma dificuldade, por se tratar de uma matéria tranquila para se fazer. Então, né, não teve dificuldade nenhuma na resolução dos exercícios aí. Vamos aqui para o terceiro exemplo agora. Veja que eu só usei definição de logaritmo e propriedade de potência, correto? Agora aqui, nesse exemplo, ó, nesse exemplo nós temos aqui no primeiro membro duas vezes, né? Não pode esquecer, 2 vezes o log de x. Aqui eu posso, por uma das propriedades de logaritmos, me lembrar que quando um número multiplica um logaritmo,
esse número que está multiplicando, ele pode ser deslocado para o logaritmando como expoente. Então, isso passa a ser logaritmo de x elevado, porque esse 2 passou a ser expoente logaritmando, uma das propriedades de logaritmo. Lá no outro lado, nós temos uma soma de 2 logaritmos. Olha, isso também me lembra uma das propriedades de logaritmo. Lembra? Logaritmo de uma multiplicação, por exemplo, logaritmo de A vezes B, eu posso decompor em uma soma de logaritmo das parcelas. Então, logaritmo de A vezes B pode ser decomposto em logaritmo de A mais logaritmo de B. Então, pensando nessa propriedade, logaritmo de 4 mais logaritmo de 3x pode ser agrupado em um logaritmo só de 4 vezes 3x, que são 12x. Aí. Pronto. Agora nós ficamos com uma situação bem parecida com a exponencial. Dois logaritmos são iguais. As suas bases já são iguais. Basta lembrar que aqui a base é 10 e aqui também a base é 10. Se as bases são iguais, então os logaritmandos também têm que ser iguais. Portanto, a gente tem que x elevado ao quadrado deve ser igual a 12x. Equação do segundo grau, incompleta, facinha de fazer. Vou transpor o termo para ela ficar na forma padrão. X ao quadrado menos 12x, né, igual a zero. Só transpor. Como ela é uma equação incompleta, vamos colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, lembra que aqui é multiplicação, sobra x aqui, menos 12 do outro lado. Ora, agora a gente tem aqui uma multiplicação de x por x menos 12. E essa multiplicação está dando zero. Se ela deu zero, é porque ou o x é zero, porque zero vezes qualquer coisa dá zero. Ou então o x menos 12 é que é zero. Então eu tenho que ver as duas possibilidades. Primeira possibilidade para o x, então, é ele ser zero. Se o x for zero, zero vezes qualquer coisa aqui, zero. Então é uma das raízes. Agora, se eu pegar esse valor de x e voltar com ele lá no logaritmo inicial, tanto aqui quanto aqui, eu vou ter log de zero e aqui também log de zero. Opa, mas acontece que isso é um logaritmando. Logaritmando tem que ser sempre um número maior que zero. Então, essa resposta aqui, essa possibilidade para o x, ela não é conveniente. Ela não convém. Não convém. Restrição que a gente faz ao logaritmando, que ele tem que ser sempre um número maior que zero. Bom, então vamos continuar. Qual a outra possibilidade para o x, então? Possibilidade do x excluída. A outra possibilidade é o x menos 12 ser zero. Ora, para x menos 12 dar zero, é necessário, claro, que o x seja 12. E o 12 agora? Se eu trouxer para aqui, nessa posição, ou aqui, vai ferir alguma das restrições para o logaritmo? Não, porque 12 é maior do que zero. Então, se vier para cá, o logaritmando fica maior do que zero. 3 vezes 12, 36, também maior que zero. Então, 12 não faz nem esse logaritmandos, né, darem zero, ou algum número abaixo de zero. Portanto, 12 é uma resposta que satisfaz. A solução dessa equação, portanto, é 12. Pronto. Está aí. Resolver exercício de logaritmo. Então, não tem grandes dificuldades, desde que você saiba o que é logaritmo, né, o que é o cálculo do logaritmo, as propriedades do logaritmo, e saiba resolver equações exponenciais daquelas mais básicas,
que significa você dominar as propriedades das potências, então você não vai ter dificuldade nenhuma com o logaritmo. E aí você vê que não é um bicho-papão que você acredita que seja, né? Então, na aula de hoje, era isso que a gente tinha para ver. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.